Salve galera, bora continuar nossa aula sobre propriedades dos materiais. No vídeo anterior a gente aprendeu sobre algumas propriedades gerais da matéria. Elas existem em qualquer tipo de material. Agora a gente vai falar de algumas que são mais específicas, tá? São propriedades físicas da matéria. Então a gente tem a temperatura que a substância muda de estado físico, a densidade, solubilidade, pressão, estado físico em que se encontra, calor específico e condutibilidade. Bora entender melhor uma por uma disso aí. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Tem gente que fala ponto de fusão e ponto de ebulição. Dá na mesma, tá? São as temperaturas em que uma substância muda de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Mas se for através do resfriamento, essa temperatura da condensação continua sendo chamada temperatura de ebulição, tá? E a temperatura da solidificação, ela é chamada de temperatura de fusão do mesmo jeito. Então, para vocês entenderem o que é isso, eu separei aqui um vídeo que mostra a construção de um gráfico que é chamado de curva de aquecimento. No caso, a substância em questão é a água. Então, desde que a água é gelo, ela vai sendo aquecida, onde ali nesse sistema está acoplado um termômetro e um cronômetro, para mostrar, com o passar do tempo, como varia a temperatura. Vejam só. Olha lá, aquecimento do gelo até que começa a derreter, em 0 graus. Pode ver que conforme o tempo passa, essa temperatura não muda. A partir dali, quando derrete todo o gelo, vem a fase de aquecimento do líquido, até que o líquido chega numa certa temperatura que ele passa para o estado de vapor. E essa temperatura não muda até que todo o líquido se vaporize. Depois a gente vai ter o aquecimento do vapor. Então tá vendo essa temperatura? Deixa eu ver se eu consigo retomar. Aquela temperatura em que... Olha lá. Você percebe que em dois pontos a temperatura não muda conforme o tempo passa. Aqui, quando acontece a fusão, e aqui, ó, nessa temperatura quando acontece a ebulição. Para a água é 0 e 100 graus. Beleza, gente? Então, essas são propriedades específicas. A água é uma substância que tem temperatura de fusão 0 graus Celsius e de ebulição 100 graus Celsius. Outras substâncias vão ter pontos de fusão e de ebulição diferentes. Por exemplo, o álcool. O álcool torna-se vapor numa temperatura menor do que 100. O álcool evapora fácil, né? A temperatura de fusão de um metal, por exemplo, do ferro. Você precisa aquecer muito para conseguir derreter esse ferro, né? Para passar ele para o estado líquido. Então, isso é específico para cada substância. Continuando, densidade. Aí tem um monte de coisa para a gente falar, eu vou tentar ser bem breve, tá? Densidade é o resultado de uma divisão. É a relação entre a massa e o volume de uma substância, de um objeto, de qualquer coisa, tá bom? Então, numericamente, se você quiser obter um valor, é só você dividir a massa, que é obtida na balança, pelo volume de qualquer coisa que você obtenha densidade. Olha aqui alguns probleminhas aplicados. Qual a densidade do óleo de soja se meio litro tem massa igual a 400 gramas? Então vamos pensar. Qual é a densidade? É o que eu quero descobrir. A massa é 400 gramas e o volume? Meio litro. Meio litro? Vamos entender então. D é igual a m sobre V, massa sobre volume.
400 gramas dividido por 500 ml. Ah, agora ficou mais fácil. 4 dividido por 5 é igual a 0,8 gramas por mililitro. Tá vendo que aqui a unidade da densidade corresponde a uma unidade de massa dividido por uma unidade de volume. Pode ser grama dividido por mililitro, pode ser quilograma dividido por litro, tá bom? Um outro problema. Quantos litros? Opa, agora não está perguntando densidade, está perguntando volume em litros. Então ele vai ter que te dar a massa e a densidade, vamos ver? Quantos litros de óleo de soja correspondem a uma tonelada? Então ele quer saber o volume, mas te deu a massa, sabendo que a densidade do óleo de soja é 0,8. Ah, então tá bom. Tá vendo que essa forma envolve três grandezas? Se ele quer saber uma, ele tem que te oferecer as outras duas. Se ele não oferece explicitamente no problema, ele tem que oferecer meios para você encontrar. Vamos lá então. Densidade igual a massa sobre volume. 0,8 grama por litro é a mesma coisa que 0,8 gramas por mililitro é a mesma coisa que 0,8 quilogramas por litro. Se você multiplicar a grama por mil e o mililitro por mil, vai dar na mesma, não muda a igualdade. Porque aqui ele te deu a densidade em grama por mililitro. Você não pode usar mililitro da unidade da densidade com volume diferente aqui em mililitro. Como ele está falando de tonelada de óleo de soja, você não vai calcular o volume em mililitro, né? Porque é uma massa muito grande. Então a gente não usa o mililitro, a gente vai usar o litro. Então, 0,8 é igual a 1.000 quilos, corresponde a uma tonelada. Veja só, se você usou 0,8 quilo por litro, a massa tem que vir em quilo e o volume vai sair em litro automaticamente. Pronto. Agora você tem uma igualdade de duas frações. É como se aqui embaixo do 0,8 tivesse o denominador 1. Sempre que isso acontecer, você recorre ao mesmo mecanismo da matemática, multiplica cruzando. O de cima de um lado multiplica o de baixo do outro. E o de cima do outro multiplica o de baixo de um. A gente chama isso de multiplicar cruzando, né? 0,8 vezes V é igual a 1.000 vezes 1, que vai dar 1.000 mesmo. Então, V vai ser igual a 1.000 dividido por 0,8. O resultado dessa divisão é 1.250 litros. Portanto, uma tonelada de óleo de soja tem um volume igual a 1.250 litros. Percebam então que a fórmula da densidade é usada não só para calcular a densidade, mas pode ser usada também para calcular a massa ou volume, depende das grandezas envolvidas no problema. Mais um. Se a densidade do óleo de soja é 0,8 gramas por mililitro, qual é a massa de óleo contida em 1 litro de óleo de soja? Bom, ele deu a densidade, perguntou a massa e deu o volume. Bom, aí fica fácil. Mas perceba que tem uma pegadinha. A densidade ele nos ofereceu em gramas por ml, mas ele quer saber a massa contida em 1 litro. Então, ou você transforma esse 1 litro para mililitro, ou você transforma o 0,8 grama por mililitro para quilograma por litro, tá bom? Não vai misturar unidades diferentes, que aí dá ruim. Continuando, densidade igual a massa dividido pelo volume. Não se esqueçam, 1 litro é a mesma coisa que 1.000 mililitros.
que é também a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Se você construir um cubo de 10 centímetros de aresta, 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de altura, 10 centímetros de profundidade, você tem 1 decímetro cúbico. O volume dessa caixinha é 1 litro, exatamente, tá bom? Não esqueçam também que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, ou seja, se você construir um cubo que tem 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, ali dentro cabe exatamente 1 ml, tá? O volume desse cubo é 1 ml. E não esqueçam também que grama por mililitro é a mesma coisa que quilograma por litro. Então vamos lá. Ele quer saber a massa. Então ele tem que te dar a densidade e o volume. A densidade é 0,8. O volume é 1000 ml. Então ficou mais fácil transformar o litro em ml para poder usar esse mesmo valor. M então vai ser igual, multiplica cruzando. M vezes 1 é M, é igual a 1000 vezes 0,8. O resultado é 800 gramas é a massa de óleo contida em 1 litro desse mesmo óleo, certo? Se fosse água, 1 litro de água tem massa de 1 quilo, porque a densidade da água é 1. Então, a relação entre massa e volume sempre vai ser igual. 1 quilo para 1 litro, 1 grama para 1 mililitro. Outros problemas que envolvem densidade não têm a ver com cálculos matemáticos utilizando a fórmula, mas envolvem flutuabilidade de objetos ou substâncias. Por exemplo, um navio é feito de aço e o aço é mais denso que a água. Como é que pode um navio boiar então no mar? Bom, essa resposta não depende só da densidade, mas depende dela também. A gente precisa considerar o empuxo. Olha só, o navio, no seu casco, existem câmaras de ar e elas são úteis para controlar a flutuabilidade do navio. Conforme essas câmaras estão cheias de ar, o navio afunda menos, certo? Você aumenta o volume e aí diminui a densidade. Porém, existe um outro componente aí que se chama empuxo. O empuxo é uma reação da água que empurra o objeto submerso na direção contrária. O empuxo vai ser tão grande quanto for a quantidade de água que o casco do navio deslocou, certo? Então, um navio, pelo seu grande volume de casco, desloca bastante água. Então, por isso existe o empuxo que vai empurrar ele para cima com bastante força. Olha aqui essa garrafa. Se ela tivesse cheia de areia, ela afundaria. Mas, quando ela está cheia de ar, ela flutua. Apesar do vidro ter uma densidade maior que a da água. Isso, pelo mesmo motivo, tem a ver com o volume da garrafa, a densidade da garrafa como um todo, incluindo o ar que está dentro dela, e o empuxo. Olha só essa foto. Dá até a impressão que o rapaz está sentado sobre uma cadeira lendo a sua revista, mas não. Ele está boiando, ele está flutuando nessa água que é muito salgada. É o Mar Morto. Como é muito salgado, a densidade desse mar é bem menor
do que a das praias que a gente está acostumado. A gente boia com mais facilidade, certo? Outras questões envolvendo densidade. Veja só, aqui a gente tem duas esferas de materiais diferentes, mas elas têm a mesma massa. Olha o ponteirinho aqui da balança. Se as duas esferas têm a mesma massa, qual vai ser mais densa? Vai ser aquela que tem menor volume. No caso aqui, a esfera de metal. Obviamente, né? Isso aí se parece com aquela questão: o que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? É a mesma questão. Nenhum dos dois pesa mais, eles têm a mesma massa. Só que para ter 1 quilo de pena, você precisa de um volume bem grande de pena, certo? Materiais com a mesma massa vai ser mais denso aquele que tem o menor volume. E agora você tem duas esferas de mesmo volume. Qual vai ser a mais pesada? Vai ser aquela que é mais densa, ou seja, a esfera de metal. Materiais com o mesmo volume, o mais denso é o que tem a maior massa. Agora olha aqui, pedacinhos de mesmo volume, de mesmas dimensões, só que de materiais diferentes. Qual é o mais pesado? Vai ser o cubo do material mais denso, né? A densidade da madeira está aqui que é 0,6 grama por mililitro, do cobre é 9, da cortiça é 0,2 e do ferro é 7,8. Nesse exemplo, o cobre é o material mais denso. Então, o quadradinho mais pesado, o cubinho mais pesado vai ser o do cobre. Outras questões. A densidade ajuda a explicar como um balão voa. Ao aquecer o ar, ele se torna menos denso e como ele fica contido na lona do balão, o balão flutua. O ar quente é menos denso que o ar frio. Então o ar quente sobe e o ar frio desce. E um iceberg? Como que uma pedra de gelo tão grande é capaz de flutuar na água? Bom, aqui a gente tem um outro exemplo de como a temperatura afeta a densidade. No caso da água em especial, o gelo se torna menos denso. Para as outras substâncias, quando elas estão no estado sólido, elas se tornam mais densas, mas a água não. O gelo é menos denso, porque quando a água congela, as moléculas de água se organizam de um jeito que elas ocupam um maior volume do que no estado líquido. Então esse aumento de volume vai tornar a água no estado sólido menos densa do que no estado líquido, tá bom? Pode ser um iceberg, pode ser um gelo num copo com água, tanto faz. Veja só, já reparou que os lagos e os rios, quando congelam, congelam na superfície? E isso acontece porque a água no estado sólido é menos densa. Então o gelo vai se formar na superfície, porque ali a densidade é menor. Olha aqui mais uma situação. Quando se coloca uma garrafa d'água para congelar no freezer, ela pode estourar se for de vidro, justamente pelo que eu falei. A água no estado líquido ocupa um certo volume, ela cabe na garrafa, mas quando a água se transforma em gelo, ela vai ocupar um volume maior e é preciso ter espaço na garrafa para acomodar esse aumento de volume do gelo. Se não houver, a garrafa pode estourar, fazer a maior meleca e colocar em risco a pessoa que vai limpar o freezer. Olha só essa proveta com vários líquidos coloridos. Se colocados com bastante cuidado, eles não se misturam. O que explica isso? É a densidade?
calma lá. O que explica o quê? O fato desses líquidos serem imiscíveis não é explicado pela densidade. Isso é explicado pela polaridade das moléculas. Vocês não aprenderam isso ainda, mas existem dois tipos de moléculas: moléculas polares e moléculas apolares. A água é um exemplo de molécula polar. O óleo é um exemplo de molécula apolar. E semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares vão se dissolver bem em outras moléculas polares. Por exemplo, álcool e água. Agora, moléculas apolares, substâncias apolares, vão se dissolver bem em outras substâncias apolares. Por exemplo, querosene e gasolina. Se você colocar uma substância polar junto com outra apolar na mistura, você vai ter fases diferentes, tá? Então a densidade não explica por que as substâncias são immiscíveis, porque elas não se misturam, popularmente dizendo. A densidade vai explicar por que que essa douradinha aqui, devido ao reflexo do flash, né? Por que que ela fica em cima e a laranjinha fica embaixo? Entendeu? A densidade vai explicar a ordem das substâncias nessa coluna, mas não explica por que elas não se misturam. Beleza? Bom, depois da densidade, vamos falar agora sobre a solubilidade. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante que você assista até o final, porque a gente está falando dos princípios da química. Solubilidade é a capacidade de um material dissolver-se em outro. A solubilidade varia em função da temperatura também. Você sabe disso, mas você não sabia que você sabia. Por exemplo, se você já tentou dissolver Nescau no leite, você já percebeu que quando o leite está frio é mais difícil dissolver. Mas se o leite está quentinho, é bem mais fácil dissolver o Nescau no leite quente. Ou seja, conforme a gente aumenta a temperatura, aumenta a capacidade de uma substância dissolver a outra. Por exemplo, aqui a gente tem nitrato de potássio. Perceba essa curva de solubilidade aqui, ó. O coeficiente de solubilidade dessa substância muda conforme a temperatura aumenta. Veja só, nesse eixo a gente tem a solubilidade em grama por 100 ml de água. E aqui a temperatura. Então vamos pegar, por exemplo, aos 25 graus. Aos 30 graus aqui, ó, tá entre o 20 e o 40. Aqui é onde está o 30. Qual a solubilidade? Se você subir aqui nos 30 graus, você vai ver que a solubilidade é de 50 gramas para cada 100 ml de água. 50 gramas de nitrato de potássio para cada 100 ml de água. Mas essa solubilidade é a mesma se a gente tiver o nitrato de potássio a 100 graus, essa mistura de água com nitrato? Não, a 100 graus, muito mais nitrato de potássio pode ser dissolvido. A gente vai ter 250 gramas para a mesma quantidade de água. Então, se antes a gente conseguir dissolver 30, a 100 graus a gente consegue dissolver 250. Entendeu? Bom, não quer dizer que vai até o infinito, né? Chega uma hora que é o limite. Depois da solubilidade, vamos falar agora da pressão. A pressão é uma divisão da força pela área. Quando você aplica uma força em uma superfície, você tem que considerar a área de contato onde essa força está sendo aplicada. Essa relação oferece para a gente a pressão, tá? É a divisão da força aplicada pela área, pela superfície
onde essa força está sendo aplicada. Olha só um exemplo prático para ficar melhor de entender. Se nas duas situações o martelo for batido no prego com a mesma força, a força é igual. Em qual das duas situações a pressão vai ser maior para o prego poder entrar na madeira? A pressão vai ser maior quando a área for menor. Então, isso explica por que que na primeira situação o prego entra na madeira, mas na segunda não. Aqui a área de contato do prego com a superfície da madeira é maior, então ele não vai entrar. Pensa, por exemplo, ah, numa pessoa pisoteando um colchão. Se ela está em pé no colchão, ela causa uma deformação no colchão. Mas se ela tiver de salto alto, a deformação que ela vai causar na espuma do colchão é maior ainda, entendeu? Então, quando você fala em pressão, você tem que considerar a força aplicada e a superfície, a área de contato onde a força está sendo aplicada. Veja o exemplo desses toquinhos de madeira. Em qual situação a pressão desse toquinho sobre a tábua de baixo é maior? Uai, a pressão vai ser maior quanto menor for a área de contato do toquinho com a tábua de baixo, ou seja, na situação 3 aqui. Por último, se você estiver numa situação de uma areia movediça, você não deve ficar em pé. Você deve distribuir o peso do seu corpo, porque aí você vai afundar mais devagar. E aí você pode, se arrastando na horizontal, conseguir escapar dessa situação. Depois da pressão, a gente tem ali também os estados físicos da matéria, que no ensino fundamental a gente só aprende que tem sólido, líquido e gasoso, mas tem vários outros estados físicos. Se tiver curiosidade, dá um Google. Calor específico. Calor específico, gente, é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de certa substância. Quanto mais calor você tem que oferecer para uma substância aumentar 1 grau, maior é o calor específico. E olha só na tabela, qual dessas substâncias aqui tem o maior calor específico? A água. Isso significa que para aumentar a temperatura da água, a gente tem que fornecer bastante calor. Só que também, quando a gente para de fornecer calor, ela armazena esse calor e vai perdendo ele aos pouquinhos, demora bastante para a água esfriar. Substâncias que se aquecem rapidamente também vão esfriar rapidamente, como no caso dos metais. Olha só o calor específico de um metal, certo? Esse exemplo ajuda a gente a entender por que que às vezes a temperatura do ar está fria, mas quando você entra numa piscina ou no mar, a água parece que está quentinha. Provavelmente é calor que recebeu do sol no dia anterior até. A última propriedade que eu vou falar aqui é a condutibilidade. É a capacidade de conduzir calor e energia elétrica. Algumas substâncias são boas condutoras de calor e de eletricidade, outras não. As substâncias que não conduzem bem o calor e a eletricidade, que oferecem até resistência para essa condução, são chamadas de isolantes. Veja só, no caso de uma panela, a panela, essa da foto, é feita de metal, e o metal é um bom condutor de calor. E isso, para cozinhar o alimento que está no interior da panela, é ótimo. Mas para quem segura a panela, ela tem que ter sua mão em contato com uma superfície isolante para não se queimar, né? Panelas que tem cabo de metal, você precisa segurar com uma luva ou um guardanapo enrolado na mão. Olha só outro exemplo. Os fios elétricos. Eles são feitos de metais que são bons condutores, porém, os fios são encapados para diminuir o risco
de curto-circuito, de causar choques e acidentes, né? Então você tem um material condutor e um isolante, um pertinho do outro, assim como na panela. A fita isolante tem esse nome porque o material do qual ela é feita é um material isolante, não conduz bem a eletricidade. Certo, pessoal? Para encerrar, uma questãozinha básica aqui. Que substância será que apresenta essas propriedades? Não tem cor, nas condições do ambiente está no estado líquido, não tem cheiro. Numa amostra que tem massa de 36 gramas, vai ter volume de 36 ml. Opa, isso aí já dá uma ideia da densidade, hein? Se 36 gramas tem 36 ml, a densidade é 1. Qual a substância que tem densidade igual a 1? Continuando. Nas condições ambiente, a temperatura igual a 25 nas condições ambiente. Ponto de ebulição é de 100 graus Celsius a 1 atmosfera e 25 graus Celsius. Então, se você tiver na de atmosfera, essa substância entra em ebulição graus. Essa substância idêntico e específica por você fornecer calor de calor por grama é água pelo nosso grupo de WhatsApp, que eu vou ter prazer de responder, trazer outros exemplos e indicar outros vídeos da minha. Tchau. Alô, boa tarde, aqui é a do Sebrae de São Sebastião, falo com o Lucas? Quem é? Do Sebrae de São Sebastião? Oi, pois não sou eu. Então, eu tô ligando que nós estamos oferecendo vai ter 9 dias. Começa às 12 horas e vai até 18. Aí no caso, das 9 horas até 21 horas. Aí no notificado tudo certinho, tem que montar o seu negócio. Você teria interesse em realizar esse curso? Olha, tenho sim. Então, para você realizar o curso, eu teria que pegar algumas informações sobre você pra gente poder fazer o cadastro. Pode ser? Pode, mas você fala do Sebrae ou fala desse banco aí que tá vendendo crédito?